Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 1 da Epístola de Tiago abre uma das cartas mais práticas e pastorais do Novo Testamento, estabelecendo a premissa de que a fé verdadeira deve se manifestar em ações visíveis. Tiago inicia o texto de forma surpreendente, exortando os crentes a considerarem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, revelando que a provação da fé produz a perseverança. Esta introdução prepara o leitor para compreender a sabedoria divina na gestão das dificuldades e das tentações, deixando claro que Deus é o doador de toda boa dádiva e nunca a fonte do mal. O capítulo culmina em um chamado urgente à integridade espiritual, advertindo que não basta ser apenas ouvinte da palavra, mas é necessário ser cumpridor dela, definindo a verdadeira religião como aquela que se traduz em compaixão prática e em uma vida pura diante de Deus. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tiago 1 do livro de Tiago da Bíblia. 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Fé durante as provações. 2 Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. 3 Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. 4 E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. 5 Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. 6 Peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. 7 Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. 8 Pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. 9 O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. 10 E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. 11 Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. 12 Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. 13 Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14 Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. 15 Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. 16 Meus amados irmãos, não se deixem enganar. 17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. 18 Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. A anatomia da provação, a origem da tentação e a prática da religião pura. A carta de Tiago.
Escrita muito provavelmente pelo irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém, é o livro mais prático e direto do Novo Testamento, funcionando como uma espécie de livro de provérbios da Nova Aliança. No capítulo 1, Tiago não perde tempo com longas introduções teóricas. Ele escreve para as 12 tribos dispersas entre as nações, versículo 1, ou seja, cristãos de origem judaica que haviam fugido de perseguições e enfrentavam graves crises financeiras, sociais e espirituais. Tiago desarma a nossa visão superficial sobre a dor e o comportamento humano. Ele muda a nossa perspectiva sobre o sofrimento, desmascara as desculpas que damos para os nossos erros morais e estabelece um teste de laboratório implacável para verificar se a nossa fé é real ou apenas um discurso religioso vazio, o teste da ação prática. O tema central deste capítulo é: a fé autêntica amadurece através do teste das provações e da busca por sabedoria com convicção. Ela discerne que o pecado nasce dos desejos internos, não de Deus, e se valida não apenas pelo ouvir a palavra, mas pelo domínio da língua, pelo cuidado social e pela pureza moral. Primeiro, a pedagogia das provações e a busca pela sabedoria estável, versículos 2 a 12. O que o autor está ensinando? Tiago abre a sua instrução com um paradoxo chocante. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, versículo 2. Ele não está sugerindo um masoquismo religioso, mas sim uma mudança de perspectiva mental. O cristão pode se alegrar na dor porque sabe que a provação não é um acidente sem sentido. Ela tem um propósito de engenharia espiritual, produzir perseverança, e pomone, a capacidade de permanecer firme sob enorme pressão. A meta final de Deus não é o nosso conforto imediato, mas a nossa integridade de caráter. Versículo 4: que sejamos maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Para navegar por essas crises com a mentalidade correta, precisamos de um recurso crucial: sabedoria. Tiago orienta, versículo 5, que quem tem falta dela deve pedi-la a Deus, definindo o caráter do doador. Ele dá livremente, com generosidade e sem lançar em rosto, sem dar bronca. No entanto, há uma cláusula de barreira no versículo 6, peça-a, porém, com fé, sem duvidar. O homem que duvida é instável como a onda do mar, jogada para lá e para cá pelas circunstâncias. Tiago chama de homem de mente dividida, dipsichos, alguém com duas almas, incapaz de receber qualquer coisa estável do Senhor por causa da sua inconsistência existencial. O processo de amadurecimento da fé. Provação, prova da fé, perseverança e maturidade e integridade. Tiago aplica essa dinâmica de testes a duas realidades socioeconômicas, versículos 9 e 11. O irmão de condição humilde deve se orgulhar da sua elevada posição espiritual, ele é herdeiro do reino. O rico deve se orgulhar quando a vida o coloca em condição humilde, pois a riqueza material é tão frágil quanto a flor do campo que murcha rapidamente sob o calor do sol. O bloco se encerra com a grande promessa escatológica. Versículo 12: o homem que passa pelo teste da provação sem abandonar a fé é bem-aventurado e receberá a coroa da vida, o prêmio eterno reservado àqueles que provam o seu amor a Deus através da fidelidade na dor. A lição espiritual principal. As crises e provações financeiras ou pessoais são ferramentas de Deus para forjar maturidade e resiliência no cristão, o qual deve buscar a sabedoria divina com fé firme e sem oscilar diante das circunstâncias. Aplicações práticas. 1. Mudar a perspectiva na tribulação. Quando uma crise bater à sua porta, pare de perguntar por que Deus está me punindo. Pergunte: o que a minha fé precisa aprender aqui para que eu me torne alguém mais maduro? Foque no resultado final do processo. 2. Pedir sabedoria com alvo certo. Diante de uma decisão difícil ou de um beco sem saída, peça sabedoria a Deus. Mas faça isso decidido a obedecer à resposta dele. Pedir a opinião de Deus e continuar querendo fazer as coisas do seu próprio jeito é o comportamento do homem de mente dividida que Tiago condena. 3. Calibrar o valor dos bens materiais. Se você está passando por aperto financeiro, lembre-se da sua riqueza eterna em Cristo, versículo 9. Se você está prosperando, não coloque o seu coração no dinheiro. Lembre-se de que a conta bancária murcha como a grama. Use os recursos com desapego. 2. A genealogia do pecado e a imutabilidade das boas dádivas, versículos 13 a 18. O que o autor está ensinando?
Após falar sobre as provações externas, que testam o caráter, Tiago passa a analisar as tentações internas que convidam ao pecado. Ele proíbe terminantemente a clássica desculpa humana de culpar a Deus pelos próprios desvios morais. Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, versículo 13. Deus, por sua própria natureza santa, é impermeável ao mal e não funciona como agente indutor de pecados na vida de ninguém. Tiago, então, descreve a fascinante e assustadora anatomia da tentação através de um processo biológico de concepção e parto, versículos 14 e 15. Mau desejo interno, arrastado e seduzido, concepção, nascimento do pecado e morte. A isca. O problema começa dentro de nós, nos nossos próprios maus desejos, epitimia, inclinações egoístas da carne. Somos arrastados e seduzidos por eles. 2. A concepção. Quando a nossa vontade cede ao mau desejo, ocorre a concepção interna. 3. O parto. Esse desejo concebido dá à luz uma ação concreta, o pecado. 4. O resultado final. O pecado, depois de crescer e ser consumado na rotina da pessoa, gera o seu fruto inevitável, a morte espiritual, emocional e física. Para que os crentes não caiam no erro de achar que Deus tem um lado sombrio ou inconstante, Tiago emite um alerta: não se deixem enganar, versículo 16. De Deus só procedem coisas excelentes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, versículo 17. Ele é o Pai das luzes, o Criador dos corpos celestes, mas, ao contrário do Sol e da Lua que mudam de posição e criam sombras inconstantes na Terra, Deus é absolutamente imutável em sua bondade e santidade. A maior prova dessa bondade soberana é o nosso novo nascimento, versículo 18. Por sua livre decisão voluntária, Ele nos gerou espiritualmente por meio da palavra da verdade, para ocuparmos a posição de honra como os primeiros frutos, primícias, de toda a sua criação. A lição espiritual principal. O pecado não é culpa de Deus ou do ambiente externo, mas sim o resultado de desejos internos mal gerenciados que ganham espaço na vontade humana. Em contrapartida, de Deus procede unicamente o que é bom, perfeito e transformador. Aplicações práticas. 1. Assumir a responsabilidade pelos próprios erros. Pare de terceirizar a culpa pelos seus erros morais ou acessos de ira, culpando seu cônjuge, o seu chefe, o demônio ou o estresse do dia. Admita que o gatilho da tentação encontrou eco nos seus próprios desejos internos. O arrependimento real só acontece quando paramos de dar desculpas. 2. Cortar o mal na fase do desejo. Não brinque com pensamentos errados, fantasias sexuais ilícitas, planos de vingança ou cobiça material. Se você alimentar o mau desejo, ele vai conceber e dar à luz o pecado. Mate o desejo de fome antes que ele se transforme em um comportamento destrutivo. 3. Descansar na bondade imutável de Deus. Quando a vida parecer incerta e cheia de sombras, firme a sua mente no versículo 17. Deus não muda de humor e não distribui pacotes de maldade. Se é bom e perfeito, veio dele. Se ele permitiu a dor, ele usará isso para o seu bem. Voltamos a ler. Praticantes da palavra. 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. 20. Pois a ira do homem não infoproduz a justiça de Deus. 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. 22. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. 23. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho. 24. E, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu mas praticando, será feliz naquilo que fizer. 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 3. O teste do espelho e a prática da religião pura. Versículos 19 a 27. O que o autor está ensinando?
Tiago entra no bloco final do capítulo aplicando a teologia prática à comunicação e ao ativismo religioso. Ele entrega uma regra de ouro para a inteligência emocional e espiritual da comunidade. Versículo 19: Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. A pressa em falar e o descontrole da raiva são a receita certa para o pecado, pois a ira humana descontrolada nunca conseguirá produzir a retidão e a justiça que Deus exige. Versículo 20. Para que a palavra de Deus atue com poder de salvação e transformação, o cristão precisa fazer uma limpeza interna, despir-se de toda a impureza moral e da maldade acumulada, adotando uma postura de humildade para receber a mensagem divina implantada no coração. Versículo 21. A seguir, o autor constrói uma das metáforas mais famosas do Novo Testamento, o teste do espelho, versículos 22 e 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Tipo de ouvinte, ouvinte esquecido, versículos 23 e 24. A atitude prática: olha no espelho, Bíblia, vê os defeitos, vai embora e não muda nada. Autodecepção. Tipo de ouvinte, praticante operoso, versículo 25. A atitude prática: observa atentamente a lei da liberdade, persevera nela e ajusta a vida. Felicidade real. O homem que vai à igreja, ouve o sermão ou lê a Bíblia apenas de forma intelectual, ouvinte, mas não muda suas ações na segunda-feira, praticante, está vivendo em um estado de autodecepção. A Bíblia funciona como um espelho da alma. Ela revela onde estamos sujos, desalinhados ou errados. Olhar para o espelho da palavra, notar o defeito e sair sem consertar nada é uma total tolice. O homem abençoado é aquele que mergulha os olhos na lei perfeita da liberdade, persevera nela e traduz o que leu em atitudes práticas no dia a dia. Tiago encerra o capítulo desmistificando o conceito de religião, versículos 26 e 27. Para ele, rituais, discursos bonitos ou aparências piedosas têm valor zero se não passarem por 3 critérios de validação prática. Domínio próprio. Se a pessoa se acha muito espiritual, mas não consegue refrear a própria língua, fofoca, calúnia, palavras destrutivas, a religião dela é completamente inútil. 2. Ação social coerente. A religião que agrada ao Pai se manifesta no cuidado compassivo e prático para com os mais vulneráveis da sociedade daquela época, os órfãos e as viúvas nas suas aflições. 3. Santidade pessoal. Manter-se limpo, incontaminado e não corrompido pelo sistema de valores podres do mundo atual. A lição espiritual principal. A verdadeira espiritualidade cristã não é medida pelo acúmulo de conhecimento bíblico ou performance litúrgica, mas sim pelo controle das palavras, pela compaixão ativa para com os necessitados e pela preservação da pureza moral contra a corrupção do mundo. Aplicações práticas. 1. Praticar a regra do 2-1, ouvir mais, falar menos em seus diálogos familiares, profissionais ou nas redes sociais nesta semana. Seja pronto para ouvir e tardio para falar. Segure o impulso de responder com agressividade ou de ter sempre a última palavra. Deixe a ira baixar antes de tomar uma atitude. 2. Fazer a ação pós-leitura da Bíblia. Sempre que terminar de ler um texto bíblico ou ouvir uma pregação, não feche o livro simplesmente. Faça a si mesmo a pergunta do praticante: qual ação concreta eu vou adotar hoje com base no que acabei de ler? Se a leitura não mudar o seu comportamento, você está se enganando diante do espelho. 3. Visitar e apoiar os vulneráveis. Avalie como está a sua religião pura. Versículo 27. Quando foi a última vez que você ajudou financeiramente ou doou o seu tempo para cuidar de alguém necessitado, um idoso isolado, um órfão ou uma família em crise? Encontre uma maneira prática de demonstrar compaixão nesta semana. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, as diversas provações devem ser encaradas com alegria espiritual porque testam a fé e produzem perseverança estável, conduzindo o cristão à maturidade total, desde que ele peça sabedoria a Deus sem duvidar. Segundo, Deus é o Pai das luzes imutável, do qual procedem apenas dons perfeitos e o nosso novo nascimento. Portanto, ele nunca deve ser culpado pelas nossas tentações, as quais nascem dos nossos próprios desejos carnais. Terceiro, ouvir a palavra sem praticá-la é uma ilusão comparada a olhar no espelho e ignorar a sujeira revelada.
A verdadeira religião exige o domínio da língua, a proteção dos necessitados e a recusa em se contaminar com o mundo. Reflexão espiritual final. Tiago 1 funciona como um choque de realidade na nossa espiritualidade. Em uma época em que muitas vezes a fé é reduzida a sensações emocionais de momento, postagens de frases motivacionais em redes sociais ou debates intelectuais na internet, este capítulo nos chama de volta ao chão de fábrica da vida real. Tiago nos mostra que o cristianismo autêntico não é avaliado pelo tamanho da Bíblia que carregamos, mas pela forma como reagimos quando o nosso carro quebra, quando o dinheiro falta, quando recebemos uma crítica injusta ou quando encontramos alguém passando fome na calçada. Não fuja das provações que você está enfrentando hoje. Deus não assina embaixo da dor, mas Ele está usando esse cenário difícil para quebrar o seu orgulho, arrancar a sua autoconfiança e transformar você em uma pessoa madura, maleável e resiliente. Pare de vacilar como a onda do mar, olhando para os problemas e duvidando do cuidado do Pai. Firme a sua âncora na certeza de que Ele é o Pai das luzes que nunca muda. Olhe com coragem para o espelho da Palavra de Deus hoje. Se Ele revelar que a sua língua está descontrolada, que o seu coração está cheio de ganância ou que você tem ignorado a dor do próximo, não desvie o olhar. Tenha a humildade de se arrepender, limpe a sujeira e comece a agir. É na prática diária, na simplicidade do amor e na firmeza da santidade que a sua fé se torna verdadeiramente inabalável. Boa corrida e boa prática nesta semana. Vou te explicar que o livro de Tiago é conhecido como Provérbios do Novo Testamento. Ele não gasta muito tempo com teorias complicadas, o foco dele é a prática. Tiago quer saber se a sua fé funciona na vida real, na hora do sofrimento, do dinheiro e no jeito que você fala. Aqui está a explicação didática do capítulo 1 e suas fortíssimas conexões com o Antigo Testamento. Primeira parte. A saudação e os destinatários, versículo 1. A mensagem. Tiago se apresenta como servo e escreve para as 12 tribos dispersas entre as nações. Ligação Antigo Testamento. Essa expressão é puramente do Antigo Testamento. Israel era dividido em 12 tribos. Devido a invasões e exílios passados, lembra de Ezequiel, o povo acabou se espalhando pelo mundo, a diáspora. Tiago usa esse termo histórico para se referir aos novos cristãos que também estavam espalhados e sofrendo perseguição. Segunda parte. O propósito do sofrimento e a sabedoria, versículos 2 a 8. A mensagem. Tiago diz algo chocante. Fiquem alegres quando passarem por provações. Por quê? Porque os problemas testam a fé, e esse teste gera perseverança e maturidade. Versículos 3 a 4. Se o sofrimento estiver difícil demais, ele diz para pedir sabedoria a Deus, versículo 5, mas pedir com certeza, sem ficar em cima do muro, versículo 6. Ligação Antigo Testamento. Toda essa seção respira a literatura de sabedoria do Antigo Testamento, Provérbios, Eclesiastes e Jó. No Antigo Testamento, a sabedoria, chokma, não é ter um diploma, mas sim a habilidade prática de viver bem e fazer escolhas que agradam a Deus no meio das crises. Terceira parte. A ilusão da riqueza, versículos 9 a 11. A mensagem. O pobre deve se alegrar porque tem valor espiritual diante de Deus, e o rico deve ser humilde porque seu dinheiro vai sumir. Tiago compara o rico a uma flor do campo que o sol nasce, seca e ela morre rápido. Ligação Antigo Testamento. Tiago está citando quase literalmente o profeta Isaías. Isaías 46:7. Toda a carne é erva e toda sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e murcha a flor. O Antigo Testamento sempre alertou que confiar nas riquezas deste mundo é uma ilusão. Quarta parte. De onde vem a tentação? Versículos 12 a 18. A mensagem. Quando as coisas dão errado ou quando sentimos vontade de errar, a culpa não é de Deus. Deus só dá coisas boas, versículo 17. A tentação nasce dentro de nós, nos nossos próprios desejos, versículo 14. Tiago usa a metáfora de um parto. O mau desejo gera o pecado, e o pecado, quando cresce, dá à luz a morte, versículo 15. Ligação Antigo Testamento. Isso nos leva direto para Gênesis 3, a queda no Jardim do Éden. Eva e Adão não foram forçados por Deus. Eles foram seduzidos pelo desejo de serem iguais a Deus, o que gerou o pecado e, consequentemente, a morte.
Quinta parte. Praticantes e não apenas ouvintes, versículos 19 a 25. A mensagem. Tiago dá um conselho de ouro. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Versículo 19. Ele compara quem só ouve a Bíblia, mas não faz nada a alguém que olha no espelho, vê que está sujo, vira as costas e esquece de se limpar. A lei perfeita é aquela que gera ação e traz liberdade. Versículo 25. Ligação Antigo Testamento. O versículo 19 é idêntico a conselhos de Provérbios 10, 19. No muito falar não falta pecado, mas o que modera os lábios é prudente. O conceito de ouvir e praticar é a base do Shema, a declaração de fé de Israel em Deuteronômio 6, 4, 5. No hebraico bíblico, a palavra para ouvir, chama, significa também obedecer. Para a mentalidade do Antigo Testamento, se você ouviu e não obedeceu, você na verdade não ouviu. Sexta parte. A verdadeira religião, versículos 26 e 27. A mensagem. Tiago fecha o capítulo dizendo que religião de fachada, ir ao templo, falar bonito, não vale nada se a pessoa não controla a própria língua. A religião pura para Deus consiste em duas coisas práticas: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se corromper com o mundo. Ligação Antigo Testamento. Essa é uma das conexões mais lindas. Em todo o Antigo Testamento, Deus se apresenta como defensor dos vulneráveis. Salmo 68:5 diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Além disso, os profetas, como Isaías e Amós, passavam o tempo todo brigando com o povo porque eles faziam cultos lindos, mas exploravam os pobres e órfãos. Tiago resgata o coração dos profetas do Antigo Testamento aqui. Resumo didático da mensagem. Imagine que Tiago 1 é um exame de raio-x da sua fé. 1. O teste. Como você reage na crise? Com paciência ou chutando o balde? 2. O espelho. Você lê a palavra e muda de atitude ou só acha bonito e esquece 5 minutos depois? 3. A prova real. Como você trata quem não pode te dar nada em troca, órfãos e viúvas, e como você usa a sua língua. Tiago pega toda a sabedoria prática e a justiça social do Antigo Testamento e joga na nossa cara, dizendo: se Jesus mudou a sua vida, isso tem que aparecer no seu comportamento diário. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!